E aí pessoal, tudo bem com vocês? Nessa videoaula vamos fazer exercícios sobre funções. Então pessoal, como primeiro exercício, um exercício simples. Quais dos seguintes diagramas representam uma função de A em B? Então, observando o diagrama A, o B, o C e o D, qual deles são funções? E eu já vou aproveitar nessa exposição e já dizer se ela é injetora, sobrejetora ou bijetora. Já adiantamos o conteúdo. Pessoal, letra A. Temos uma função aqui, onde o domínio 2, 3, 4 e 5 e a imagem da função, ou contradomínio na verdade, 0, 1, 2, 3, 4. É uma função porque cada elemento do conjunto de partida do domínio se comunica com o elemento do conjunto de chegada. Só existe uma flecha saindo de cada elemento do conjunto. Então, letra A é função. Ok? Bom, mas observe que sobrou elementos aqui no conjunto de chegada. Sobrando elemento, ela não pode ser bijetora. Para ser sobrejetora, o contradomínio tem que ser igual à imagem. Como sobrou elemento, então o contradomínio é diferente da imagem. Nesse caso, a função é injetora. Letra B, da mesma forma, também é função, porque de cada elemento do domínio sai apenas uma flechinha. Então, letra B é função. Bom, não sobrou elementos no conjunto de chegada. Logo, essa função, ela se caracteriza por ser uma função sobrejetora ou sobrejetiva, como queremos chamar. Desta forma, observe que ela não pode ser bijetora porque eu tenho dois elementos do domínio que se comunicam com a imagem. Então, neste caso, nós temos uma função sobrejetora. Letra C, pessoal. 0, 1, 2, 3. Observe que esse elemento não está ligado ao conjunto de chegada. Então, como esse elemento não tem nenhuma ligação com o contradomínio, letra C não é função. E para encerrar essa questão, letra D, observe que o elemento 4, dele sai duas flechas. Então, letra D não é função. Ok, pessoal? Vamos para o segundo exercício. Pessoal, questão 2. Considere a função de A em B dada pelo diagrama e determine o domínio, o contradomínio, a imagem e assim por diante. Domínio da função, pessoal. Bom, o domínio da função é o conjunto A. Então, o domínio são todos os elementos do conjunto de partida. Então, eu tenho 2, 3, 4, 5. Conjunto de partida. Contradomínio são todos os elementos do conjunto de chegada. Então, 0, 1, 2, 3, 4. A imagem. Qual a diferença da imagem para o contradomínio? Bom, o contradomínio são todos os elementos. A imagem são os elementos que se relacionaram com o domínio. Então, neste caso, 0, 1, 2 e 3. Ok, pessoal? Então, domínio, contradomínio, imagem desta função. Bom, letra D, f de 4. Então, quando no domínio o valor for 4, qual vai ser a sua imagem?
2. Então, nesse caso, 2. Y quando x for igual a 5. X for 5, y vai ser 3. X quando y for 3. Quando y for 3, o meu x vale 5. X quando f de x for igual a 1. Quando eu tiver a resposta 1 aqui, ó, o meu x vale 3. Y quando x for igual a 3. Quando x é igual a 3, meu y é 1. E por último, x quando y for igual a 2. Y é igual a 2, pessoal, nós temos o x igual a 4. Tranquilo, né? Então vamos para a próxima questão. Questão de número 3. Escreva a fórmula matemática que expressa a lei de cada uma das funções abaixo. Então nós vamos tratar nessa questão de lei de formação da função. Letra A. Uma firma que conserta televisores cobra uma taxa de R$ 35 de visita, mais R$ 20 por hora. Primeira pergunta, pessoal. Quem está variando? 35 ou 20? Vou continuar na questão e você vai pensando aí. Então, o preço Y que se deve pagar pelo conserto de um televisor é dado em função do número X de horas trabalhadas. Nós chamamos de mão de obra. Então, pessoal, nessa disposição nós temos 35, um preço fixo, e R$ 20 que vai variar de acordo com o tempo gasto. Então, ó, como está em função de X, Y está em função de X. Então, tem um valor fixo, que é 35, e um valor que está variando. Então, 20x. E x são as horas. Então, R$ 20 em uma hora, R$ 20 vezes 2 por 2 horas e assim por diante. Mais uma taxa de R$ 35. Ok? Nós temos aqui, então, a lei de formação dessa função. Lei de formação. Ok? Vamos para a letra B. Um fabricante produz objetos e o custo de R$ 12 a unidade, vendendo-as por R$ 30 a unidade. Portanto, o lucro Y do fabricante é dado em função do número X de unidades produzidas e vendidas. Como calcular isso, pessoal? Então, nós temos Y em função de X. Observe que nós queremos saber, não é o custo, não é o preço de venda, mas nós queremos saber o lucro. Aqui, ó, o lucro. Então, o lucro, pessoal, em função de X, bom, se parar um pouquinho para analisar, de 20 para chegar a 30 tem o lucro, ou simplesmente 30 menos 20. Então, eu vou ter aqui, pessoal, 18. 18x. Então, uma peça vai me dar o lucro de R$ 18. Duas peças, 18 vezes 2. 3 peças, 18 vezes 3. E assim por diante. E aqui nós temos a lei de formação da função. Ok, pessoal? Letra C. A Organização Mundial da Saúde recomenda que cada cidade tenha no mínimo 14 metros quadrados de área verde por habitante. A área verde mínima Y que deve ter uma cidade é dada em função do número X de habitantes. Então, pessoal, para ser rapidão na resposta, então, ó, Y em função de X, e aí, ó, 14x ou 14 metros quadrados por cada habitante. Ok, pessoal? Então, essa é a questão de número 3. Vamos para a questão número 4. Questão 4.
Responda as questões a partir do gráfico da função f abaixo. Temos a função f, aqui pessoal. Letra A. Qual é o domínio e qual é a imagem da função? Bom, só para a gente lembrar, o domínio está no eixo x e a imagem no eixo y. Ok? Domínio eixo x e a imagem no eixo y. Nós vamos observar o domínio da esquerda para a direita e a imagem de baixo para cima. Ok? Então, ó, domínio da f de x é igual. Como é intervalo, pessoal? Então, ó, ele começa onde? No menos 3. Então, vamos colocar aqui, ó, colchetezinho fechado. Menos 3. E esse domínio, pessoal, vai vagar pelo eixo x e vai para onde? No 6, ó. Esse é o domínio da função. Imagem da função, pessoal. Então, imagem da f de x igual. A imagem, vamos partir no eixo vertical. E observe que só tenho pontos até aqui, ó, abaixo do eixo x. Não está descrito, mas como aqui é 2, aqui vai ser menos 1. Então, ó, colchete também fechado, porque a bolinha está fechada. Menos 1. Deixa eu consertar esse menos aqui. Menos 1. E vamos subir, ó. Passamos aqui no 1, 2, no 3 e paramos aqui. O máximo que ela atingiu foi 4. Então, a imagem da função vai de menos 1 até 4. E bolinha também fechada, então intervalo fechado. Letra B. Em quantos pontos o gráfico corta o eixo x e o eixo y? Eixo x, pessoal, aqui, ó, em 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos, 4 pontos. Então, eixo x 4, e o eixo y, pessoal, apenas em 1. Ok? Então, repetindo, os pontos que o eixo x foi cortado foi aqui neste ponto, neste ponto, neste ponto e neste ponto. E o eixo y apenas aqui. Ok? E letra C, para encerrar, qual é o valor máximo da função? E o valor mínimo. O valor máximo, pessoal, é subindo o ponto máximo. Ó, aqui o máximo da função. Ó. E o ponto mínimo, temos dois pontos que são iguais. O máximo. E o mínimo, pessoal, está aqui embaixo. Ó. Aqui é o mínimo. O mínimo da função é o valor mais abaixo possível apresentado no gráfico. Então, eu tenho que nós vamos chamar lá na frente ponto de máxima e ponto de mínima. Como são várias funções, então nós temos o mínimo aqui, o valor a assumir, que a função vai assumir, e o menor valor que ela vai assumir, na verdade, é menos 1. E o maior valor que ela vai assumir é 4. Ok? Vamos para a próxima questão para a gente encerrar a aula de hoje. 5. Dado f de x igual a 2x mais 2 e g de x igual a x menos 3, determine. Letra A, FOG de 5. Letra B, GOF de 5. Letra C, FOG de 3. E letra D, FOF de 2. Para ficar mais simples, eu vou calcular a função composta da f na g e da g na f. E depois substituir nos valores abaixo. Ok? Vamos lá. Então, vamos separar aqui. Primeiro vamos calcular a f ou a GOF de x. Poderia ser qualquer uma das duas. Então eu tenho a função f e vou implementar dentro da f a função g. Função f, 2 vezes, eu vou trocar o x pela g de x. Vai ficar assim, ó, g de x mais 2. Bom, organizando o que eu acabei de fazer, eu posso fazer o seguinte.
2 que multiplica x menos 3 mais 2. Então, pessoal, o que eu fiz? Eu troquei a g pelo seu valor, que é x menos 3. Agora, fazendo essas continhas, eu vou fazer distributivo aqui e vou ter a minha FOG de x. Então, ó, 2 vezes x, 2x, menos 2 vezes 3, 6, mais 2. Encerrando, então a nossa FOG será 2x menos 4. Vamos agora, pessoal, na nossa GOF de x. Ou seja, vamos implementar a nossa função g, introduzindo nela a função f. Como a função g é x menos 3, vamos escrever assim, ó, f de x menos 3. Quem é a nossa f? 2x mais 2. Essa é a f. E agora, menos 3. A nossa GOF será, então, 2x menos 1. Ok? Ainda temos aqui a FOF, né? Vamos mudar aqui, então, a FOF. A FOF de x. Já entendemos o caminho. Então, vamos colocar a função f dentro dela mesma. Ficar 2 vezes 2x mais 2 mais 2. Fazendo essa continha, eu vou ter então 4x mais 4 mais 2. Então a nossa FOF de x a 4x mais 6. Ok? Então agora vamos responder a nossa questão. Letra A. FOG de 5. Então vamos pegar a função composta, que é 2x menos 4, e trocar o x pelo 5. Vai ficar assim, então, 2 vezes 5 menos 4. Isso é igual a 10 menos 4, 6. Letra B. FOG de 5 é a função g, a função composta de g, está aqui, ó. 2x menos 1, 2 vezes 5, menos 1. 9. Nossa FOG de 3. FOG, pessoal, está aqui, ó. 2x menos 4. Então, 2 vezes 3 menos 4. 6 menos 4, 2. E a FOF de 2, está aqui a FOF, ó. 4x menos 6. Então, 4 vezes 2 mais 6. 8 mais 6, 14. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenha ficado claro. Um forte abraço, fiquem com Deus. Até a próxima aula. Tchau, tchau.